aluno, estamos de volta para aquele momento alto. Hora de verificar se tudo que foi ensinado foi entendido. Mas você fez o dever de casa, né? Você não vai dar tiro no pé, você não vai sabotar seu projeto. Ir para o exercício sem uma revisão criteriosa, responsável, é atirar no escuro. Eu sei que você não fez isto. Postura, localização, ambiente. Esses elementos estão politicamente corretos? Porque eu preciso que você esteja agora inteiro no processo. Postura, nada de ficar confortável, sempre vou chamar você para a realidade. O conforto manda convite lá para o sono. Lógico que eu preciso que você esteja com uma gramática perto, porque é um momento de verificação, mas não é prisão. Se você não entendeu a questão, você pode e deve parar a aula e pesquisar na gramática e voltar para responder. Isso não é problema, faz parte do treinamento. Beleza, vamos nós. Hora de praticar. Exercício número 1. O emprego do numeral está errado em. Então você já sabe que está sendo convocado a encontrar o desvio, o erro no uso da classe gramatical numeral. Letra A. Vá comprar 200 gramas de mortadela. B. Veja o exercício da página 21. C. Consulte o artigo 2º desse código. E letra D. A cidade floresceu no século V. Meu aluno, esta foi fácil. Há uma incoerência no primeiro texto. Vá comprar 200 gramas de mortadela. Questão número 2. Na expressão século XIX, lê-se o numeral em romanos como cardinal, 19. O item abaixo, que deve ser lido como ordinal, é... E aí, tempo para você. Se eu ler, eu vou dar a resposta, né? Então, qual alternativa apresenta o numeral com leitura de ordinal? O item abaixo, que deve ser lido como ordinal. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 3 é o gabarito. Letra B de bola, livro 10º, porque até o 10º é ordinal. Depois do 10º que acionamos o cardinal. Vamos para o terceiro exercício. Mas estamos em pleno século XX. O item abaixo, em que devemos ler o algarismo romano como ordinal, é, reparou, século XX e não 20º. Século XX porque passou de 10. Qual item abaixo obriga a leitura do numeral como ordinal? Letra A, o século pontinhos antes de Cristo. Letra B, o Papa recebeu o nome de João pontinhos. Letra C, no século pontinhos da nossa era. Letra D, Inocência pontinhos foi Papa. Ou letra E, Luís pontinhos foi rei da França. Você decorou esse momento porque foi um momento forte lá da aula, né? Gabarito D de dado. Número 4. Às 10 horas, sob as olaias e ambos se abanavam, as palavras grifadas são respectivamente, mais uma vez, quais foram as palavras negritadas? As, sob, ambos. O que a banca quer? Classe gramatical destas palavras. E precisamos anunciar o gabarito obedecendo a ordem de aparecimento no contexto. Então, as, classe gramatical foi anunciada por esse desenho. Você não vai cair na cilada de achar que só há uma classe gramatical, né? Você está vendo o acento grave? Houve uma fusão entre duas classes gramaticais.
obrigatoriamente surge uma preposição seguida de um artigo. Sob. Sob significa abaixo, é uma preposição. E ambos, que foi motivo de comentário na base teórica da aula de numerais, você sabe que é o numeral que comunica 2. E aí você encontra o gabarito, que é a letra C de Cláudia. Preposição, artigo. Preposição, numeral, pronome, considerando aquele C que também estava negritado, né? O C ali é um pronome. Exercício número 5. Em 8 anos, o número de turistas no Rio de Janeiro dobrou, enquanto os assaltos a turistas foram multiplicados por 3, alcançando hoje a média de 10 casos por dia. Consideram a importância que o turismo tem para a cidade, que anualmente recebe 5,7 milhões de visitantes de outros estados e do estrangeiro. Destes, aliás, quase 40% dos que chegam ao Brasil têm como destino o Rio. É alarmante esse grau crescente de insegurança. E é mesmo. Aqui no Rio de Janeiro, nós sabemos que recebemos muitos amigos e a segurança não pode deixá-los inseguros. Quanto às referências numéricas presentes nesse primeiro parágrafo do texto, pode-se dizer que representam numerais de 2 tipos. Quais tipos? Vamos fazer uma reintegração? 8 anos multiplicados por 3. 5,7, 40%. E aí? Quais são esses 2 tipos? 8, dobro, 3, 10, 5,7. Quantas referências numéricas presentes nesse primeiro parágrafo do texto pode-se dizer que representam numerais de 2 tipos? Meu aluno, apareceu 8, 10, 3, cardinais. Se são cardinais, a letra C fora e a letra E fora. E apareceu dobro, então multiplicativo. Resposta B de bola. Preparado para a próxima questão? Ela já chegou. O algarismo romano está lá. É lido como numeral cardinal. E você sabe o motivo. Passou de 10. Então, 19. O item em que o algarismo romano deve ser lido como ordinal é... Muito mole essa, Cláudia. É a letra C, porque até o 10 vale ordinal. Passou de 10, vale cardinal. Número 7. No monopólio, em 1953, o numeral relativo ao ano deve ser lido da seguinte forma. Eu já li, né? 1953. A conjunção E tem de ser acionada. Exercício número 8. A expressão mais de 100 vezes apresenta uma quantificação imprecisa. A alternativa que mostra uma forma mais precisa de quantificar é letra A, cerca de 100 vezes. Letra B, ambas as vezes. Letra C, inúmeras vezes. Letra D, uma meia dúzia de vezes. E a letra E, incontáveis vezes. Muito fácil. Ambas só pode significar 2. Número 9. No texto, há uma série de numerais de diferentes tipos. A frase abaixo
que apresenta o numeral ordinal é. Parece fácil a questão, né? Vamos comprovar isto? Letra A. O investidor tem 75 anos bem vividos. Acabei de falar. 75 anos. B. Varen decidiu doar 85% de seus bens. Acabei de falar, 85. C. Para os americanos, fazer filantropia é prioridade. Para os americanos, fazer filantropia é prioridade. E aí, você encontrou o numeral? Letra D. Gates é dono de várias obras-primas. E aí? Letra E. Cerca de 3/4 da fortuna foram doados. É, meu aluno, ordinal mesmo? Só na letra C de Cláudia. A frase abaixo que apresenta o numeral ordinal. Para os americanos, fazer filantropia é prioridade. Sabe por que prioridade funciona como um comando ordinal? Porque pode ser trocado por primeiro. Tranquilo? Número 10. No trecho e já no seu primeiro jogo, depois do pacto com o diabo, tinha assombro. Fez 5 gols, 2 com cada perna e o quinto com uma cabeçada perfeita. Os vocábulos em destaque são, respectivamente, numerais. Vamos reiterar. Primeiro jogo, 5 gols, 2 com cada perna e quinto com a cabeceada. E aí, meu aluno, o gabarito? Fácil, né? Letra A. Primeiro é ordinal, 2 é cardinal, 5 cardinal e quinto ordinal. Exercício número 11. O algarismo romano em D. João VI é lido como numeral ordinal, porque é menos de 10. A alternativa abaixo, em que o algarismo romano é lido como cardinal, é, basta procurar, superior a 10. E isso aconteceu na letra D, Luís XVI. Próxima atividade, 12. É correto afirmar, letra A, século XIX, de acordo com a norma padrão, deve ser escrito por extenso por meio do numeral cardinal 19, assim como deve ocorrer com o século VIII. Não dá para falar século VIII, porque é inferior a 10. Afirmativa errada. Não está correto o comando. 13. O desenvolvimento das ideias do texto permite que se substitua uma dezena de pela expressão cerca de 10, sem prejuízo para a correção gramatical e a coerência entre os argumentos. Uma dezena de pode ser trocado por cerca de 10? Não pode. Uma dezena de laranjas, uma dezena de bananas é precisão. Agora, cerca de 10 é aproximação. Legal? Número 14. Em ambas estão sendo empurradas. A palavra grifada pertence à seguinte classe gramatical. Letra A, advérbio. B, numeral. C, pronome. D, conjunção. Ou letra E, preposição. Já sei, Cláudia, ambos equivale a 2, é numeral, gabarito, B de bom. Parabéns, é isso mesmo. Número 15. Uma onça sussuarana
de 15 quilos foi morta ontem por 3 crianças, depois de atacar a menor delas em Castelo do Piauí. As crianças estavam sozinhas em casa e a onça atacou em primeiro lugar Basílio, de 6 anos. Basílio, de 6 anos. As palavras grifadas no texto são numerais e podemos classificá-los respectivamente, tem de obedecer à ordem que cada palavra apareceu no contexto, como 15 e primeiro, cardinal e ordinal. Eu já vou parar, porque é exatamente isso. 15 é um numeral cardinal que tem por função quantificar e primeiro é um numeral ordinal que tem por função anunciar a posição, a ordem. 16. A palavra centenário corresponde a 100 anos. Beleza. Assinale a alternativa em que não tenha havido correta associação da noção temporal à palavra indicada. 400 anos, quadringentenário. 400 anos, quadricentenário. 600 anos, seiquincentenário. 150 anos, tricinquentenário. 7 anos, septenário. Cláudia, no meu dia a dia, eu não uso essas palavras. Ok, por isso que para acertar, você tem de ter estudado e mais, uma informação recente. Convenhamos, você pesquisou? Porque pode. Pesquisou? Então, corre para o abraço. Aquele 600 não é desta forma a anunciação dele. Número 17. Chega um texto para quebrar essa frieza cartesiana. Coração a 1000. Gilberto Gil. Minha ambição são 10 corações de uma vez, para eu poder me apaixonar 10 vezes a cada dia, 70 a cada semana, 300 a cada mês. Admirável, né? Mas o desafio é o seguinte: na primeira frase do texto, a palavra 10, sublinhada, tem duplo sentido. São eles. Recupere o primeiro verso. Minhas ambições são 10. Eu posso considerar a quantidade? Posso, que por sinal é a primeira leitura feita por você. 10 ambições. Mas eu posso entender como uma qualidade? Minhas ambições são show, são ótimas, são nota 10. Posso ou não posso? Posso. E aí? Letra A diz: o sentido de serem 10 ambições, no caso, 10 seria um numeral. E o sentido de os corações serem apaixonados, no caso 10, seria um adjetivo. Olha a explicação da letra B. O sentido de serem 10 ambições e o sentido de serem 10 corações. Nos dois casos, 10 seria um numeral. Letra C defende uma outra realidade. O sentido de serem 10 corações e o sentido de serem 10 vezes a cada dia, nos dois casos, 10 seria um numeral. Letra D. O sentido de serem 10 ambições, no caso, 10 seria o numeral. E o sentido de as ambições serem de extrema qualidade, no caso 10, seria um adjetivo. E a letra E traz esta defesa. O sentido de serem 10 vontades boas, no caso 10, seria um substantivo. E o sentido de totalizarem 10 as paixões ambicionadas, no caso 10, seria um adjetivo. Peça licença, a licença poética, para ler essa palavra de forma técnica e chegar ao gabarito da letra D.
numeral e adjetivo. Beleza, meu aluno? Girou bem? E aí, você está acertando todas as questões? Se errou, nada de desespero. É um momento de muita memorização, porque são nomenclaturas não tão recorrentes no nosso dia a dia. Mas não deixe de recorrer à gramática para eliminar ou pelo menos para responder à pergunta: por que eu errei? Saiba o motivo. Número 18. Pelos sentidos das frases, 70 a cada semana e 300 a cada mês, no contexto, a poesia do Gil, no contexto da letra da canção, pode-se concluir que, vou repetir, 70 a cada semana, 300 a cada mês. Letra A. Se cada semana tem 70 paixões, o mês deveria ter 280 e não 300. Letra B. A semana tem 7 dias e o mês indicado exatos 30 dias. Letra C. 70 e 300 é só um recurso pleonástico e o sentido numeral é irrelevante no caso. Letra D. Cada dia do mês em questão tem 10 horas, denotando o sentido ilusório da paixão. E a letra E diz o seguinte: há evidente comparação com a velocidade das paixões semelhante a 70 km por hora e 300 km por hora. E aí, meu poeta, com qual você viaja? Com a letra B. É a mais plausível, né? A semana tem 7 dias, por isso 70. E o mês indica exatos 300 dias, daí 300. Matematicamente falando, era essa a intenção. Número 19, vamos para mais um gabarito. Assinale a opção que apresenta correta e, respectivamente, a classe gramatical a que pertencem as palavras grifadas no trecho abaixo. Lá vem o trecho. O brasileiro foi um dos primeiros no mundo a reconhecer a tese de que o mosquito era o causador da epidemia. Quais são as palavras julgadas? Brasileiro, primeiro, no, a e mosquito. São 5 vocábulos, 5 situações. Podemos acordar que brasileiro é substantivo? Não há a menor dúvida, né? Brasileiro é substantivo, olha lá, está antecedido por um artigo. Isso quer dizer que a letra D sai, que a letra C sai também. A letra A fica na brincadeira. Mas a letra A já é gabarito, Cláudia? Não sei. Pode ser que o próximo slide continue com a letra D e E. Pode ser que não. Mas vamos julgar o posto. Primeiro, é ou não é numeral? Sim, e o numeral ordinal. A letra A está atendendo às nossas necessidades. No, não é a contração de E mais O? E o em, é ou não é preposição? Sim, Cláudia, está na sequência da letra A. O em é preposição que sofre o quê? Contração com o artigo O. E a quarta classificação é artigo. Cláudia, tudo indica que essa letra A vai ser gabarito. E aquele Azinho ali? A tese. Tese não é substantivo? Então aquele A é artigo também. Igualzinho o O que antecedeu o substantivo mundo. E por último, mosquito. Você não vai engolir mosca, né? Mosquito é substantivo. Olha lá o artigo na frente. Eu não sei se há um próximo slide, professora, mas que a letra A é gabarito, é. Sendo gabarito, eu vou ignorar essa D e essa E. Eu também. Vamos para o número 20. Na oração, andou 2,5 km a pé.
2,5 km a pé. Os termos destacados pertencem à classe gramatical. 2. Quantifica? É numeral. Meio significa metade? Também é numeral. Então, gabarito C de Cláudia. Vamos para mais um exercício. Número 21. Paulo apresentou 7 coletâneas de artigos, discursos e planos de governo. Planos de governo. Esse Paulo apresentou quantas coletâneas? 7 ou 3? 7, professora. Mas coletâneas de que mesmo? De artigos. Eu estou qualificando essas coletâneas. Discursos e planos de quê? De governo. Aquele D. Qual é a classe gramatical? É o nosso desafio. As palavras grifadas são, respectivamente, o 7, o artigo e o D no contexto. Você vai pensar nessas palavras dentro de um contexto. 7 é numeral? É substantivo ou pronome? Artigo é substantivo, artigo. E o D é conjunção, preposição? Ganhou esse ponto quem acreditou na letra E. 7 é numeral, artigos é um substantivo e esse D é uma preposição essencial. Beleza? Número 22. 3 perguntas costumam acompanhar a discussão em torno do aquecimento global. As palavras grifadas possuem, respectivamente, as seguintes classes gramaticais. A discussão. Se discussão é substantivo, esse A só poderá ser artigo. Aquecimento. Esse aquecimento também é um substantivo. Observou a presença do artigo antes? Do é contração de D mais O. E esse O é um artigo masculino, definido, singular. E 3, Cláudia? 3 é o mais fácil. Ele quantificou. Não foi uma pergunta, não foram 5 perguntas, foram exatas 3. 3 perguntas. Então, gabarito, letra C, que diz que 3 é numeral, que diz que aquele A é artigo e que afirma que aquecimento é substantivo. Meu aluno, eu tenho certeza que você está acertando todas as atividades. Mas certeza. Ah, houve algum erro? Foi simples distração. Foi uma distração. Vamos para o número 23. Na oração, uma criança engana 25 adultos. Eu aumentaria esse número aí. O termo sublinhado é um numeral cardinal, porque eu quantifiquei. Não são 5 adultos. Para essa pessoa, 25. Eu dobro, no mínimo. Ok, Cláudia, vamos para mais uma atividade, 24. Assinale a palavra que no texto exerça papel adjetivo. Em qual, meu aluno, em qual alternativa essa palavra possui função adjetivadora? 2. Sempre que misturamos os 2 registros, letra B, mais, ou um perfume um pouco mais caro, C, bem, você ficará bem se levar, e letra D, regido. Enquanto o primeiro é regido por valores, e aí, não é difícil, é só você parar um pouquinho e pensar naquela palavra que está acompanhando um substantivo. Ela estará em função adjetiva. E claro que a letra A, 2 registros, esse 2 é um numeral cardinal adjetivo. Número 25. O emprego da palavra meio, como no trecho, em linhos, deu um meio-dia,
repete-se com o mesmo sentido em... Primeiro você tem de descobrir a classe gramatical desse vocábulo meio. Meio não está associado ao substantivo dia? Então, está falando algo desse substantivo? Não pode ser advérbio. Meio é um numeral que comunica metade do dia. Eu preciso de uma alternativa que reproduza essa mesma classe gramatical. Repete-se com o mesmo sentido em... Letra A. Ele encontrou na aspirina um meio de se livrar da dor de cabeça. Letra B. O poeta tomou apenas meio comprimido de aspirina e sentiu-se aliviado. Letra C. A indústria farmacêutica, ainda meio apurada com tanta demanda de remédios. Letra D. Em meio à acirrada discussão, saiu do encontro com dor de cabeça. E letra E. As pessoas ficam meio dependentes dos efeitos químicos da medicação. Mole demais, porque o gabarito é letra B de bom. Porque comprimido é substantivo e é metade de um, certo? Ok, meu aluno 26. Assinale a alternativa cuja frase contém o numeral cardinal empregado como substantivo. Letra A. Há muitos anos que a política em Portugal apresenta. Letra B. 12 ou 15 homens, sempre os mesmos, alternadamente, possuem o poder. Letra C. Os 5 que estão no poder fazem tudo o que podem para continuar. Letra D. São tirados deste grupo de 12 ou 15 indivíduos. E a letra E. Aos 4 cantos de uma sala, nós encontramos o gabarito na letra C de Cláudia. Tranquilinho? Vamos terminar essa bateria? Vamos para o número 27. A palavra 1 dos períodos abaixo constitui, respectivamente, muita calma agora, hein? Ele não gastava sequer 1 centavo de seu salário em luxos desnecessários. Sábio essa pessoa. Segundo contexto, um aceno era apenas o que ela esperava. Terceiro contexto, precisou somente de comprar um selo para a correspondência ser postada. Meu aluno, está fácil, né? Gabarito, numeral, numeral, numeral. Número 28. Leia as frases a seguir. Paulo, Karen e eu organizamos a festa. Segundo texto, nossa equipe foi a terceira colocada no torneio. Terceiro texto, Ana ficou contente com a proposta de emprego. Quarto e último texto, este novo emprego me cansa muito. Vamos à proposta? Com relação à classe gramatical, as palavras grifadas são, respectivamente, classificadas como eu, terceira, contente, emprego. Ganhou se você marcou C de Cláudia. Eu, pronome pessoal do caso reto. Terceira é o numeral ordinal. Contente é o meu estado, é um adjetivo. Emprego é substantivo que está qualificado com vocábulo novo. Número 29. Texto, título, problemas. Uma linda música de Ana Carolina. Qualquer distância entre nós virou um abismo sem fim. Quando estranhei sua voz,
Eu te procurei em mim. Ninguém vai resolver problemas de nós dois. Se tá tão difícil agora, se um minuto a mais demora, nem olhando assim mais perto consigo ver por que tá tudo tão incerto. Será que foi alguma coisa que eu falei? Ou algo que fiz que te roubou de mim? Sempre que eu encontro uma saída, você muda de sonho e mexe na minha vida. As palavras mim, dois e sonho, retiradas do trecho da música acima, são morfológica e, respectivamente, classificadas como fique esperto, mim, dois e sonho. Você ganhou a questão? Se defendeu a alternativa D. Mim é pronome oblíquo, dois é numeral cardinal e sonho é um substantivo. Muito bem, meu aluno, acabou o nosso primeiro compromisso, que era trabalhar a classe gramatical numeral. Você agora terá uma pausa, mas não é uma longa pausa, é uma curta pausa porque nós temos que bater um papo sobre uma classe gramatical muito simpática, interjeição. A única classe gramatical humanizada. Por que humanizada? Espero você para explicar. Até daqui a pouco.